Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Logos on Time, o nosso podcast de todas as semanas, e que bom poder ter você do outro lado para juntos a gente tratar aqui de assuntos sempre muito relevantes, aqueles assuntos que nos convidam a pensar, nos convidam a analisar a nossa vida, analisar nosso contexto, o contexto social, tudo à luz da espiritualidade. E você já sabe, toda quinta-feira você tem um compromisso conosco, às 8 da noite aqui no nosso canal. E, como eu sempre digo, você deve compartilhar para outras pessoas, chamar outros amigos, falar com seus companheiros, com todo o seu contato aí de rede social. Aproveita agora e já vai mandando, porque hoje o nosso bate-papo vai ser muitíssimo especial. Estamos dedicando hoje o tema à criança, à infância, né? Afinal de contas, já estamos aí nas vésperas da comemoração do Dia das Crianças. E nós vamos falar um pouco sobre infância, sobre espiritualidade, sobre os desafios, né, que a gente tem hoje de encarar a infância dentro de um contexto tão terrível que temos vivido no mundo. Então, você não pode deixar de assistir na íntegra todo o nosso bate-papo e também convidar pessoas, especialmente quem tem filhos menores, né, criança, quem tem filho de modo geral, porque filho é sempre filho, né? Mas claro que quem tem filho criança é melhor ainda. Eu não estou com o meu bem hoje, vocês sabem, ela está cuidando da minha sogrinha, né, por conta de um período aí de tratamento, mas a alegria de estar com vocês aqui é muito grande. Então, vamos juntos com o nosso bate-papo de hoje. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos on Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. Nós estamos recebendo aqui duas pessoas que trabalham com criança, lidam com criança, são pessoas que Deus nos deu para trabalhar aqui na Logos, e eu estou alegre demais por receber a Viviane, que a gente vai chamar só de Vivi, né? E a Alessandra, que a gente vai chamar de Ale. Então, de Ale e Vivi. Ale e Vivi. A Alessandra é psicóloga, Vivi pedagoga, trabalham todas, né, com o Ministério Infantil. E como é bom ter vocês aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada, pastor. É um prazer estar aqui com vocês, e hoje a gente vai bater um papo muito especial sobre criança, que é o que a gente gosta, né, Lê? A gente não pode falar de outra coisa. Mas a gente olha para vocês, já vê o MIL, né? Ministério Infantil Logos, já vê as crianças. Obrigada, pastor, é um prazer. Estou muito feliz por fazer parte desse momento, poder trocar essa ideia, bater esse papo aqui hoje. Para a gente vai ser muito interessante, porque todos nós, principalmente nós que somos pais agora de não mais criança, sim, mas que passaram, né, por essa fase, e a gente sabe que as fases da infância, essas fases de desafios são muito grandes, né? E a gente precisa compreender qual é o nosso papel como pai, papel como pais cristãos, né, também, né? Como é que a gente pode enxergar toda essa demanda. Então, vou começar já provocando vocês a respeito disso. Como é que vocês estão enxergando a criança de hoje, não é? Pensando talvez aí nesse conflito geracional, dessas questões assim, do tempo atrás e de hoje. As crianças de hoje são mais espertas do que as crianças do passado, ou é apenas uma questão de oportunidade? Bom, eu vou começar a falar, depois a Lê fala um pouquinho. As crianças de antigamente, elas tinham um estímulo, mas não é tanto esse estímulo como o de hoje. Eu acho que hoje as crianças já nascem com a tecnologia, né? Então, depois da tecnologia, a gente percebe uma diferença muito grande. Antes da tecnologia e durante a tecnologia, né, aquele processo de implementação, sim, e agora, depois da tecnologia. Hoje, uma criança pequena já pega o celular, ela já faz até com o dedinho, né? É verdade. Já nasce assim, né? Isso, já nasce, já passando os vídeos. Tem até um vídeo engraçado de uma criança que nasce, né? Não sei se você viu esse vídeo. É uma criança que nasce e é justo na mesa de parto. Aí ela já sai da barriga da mãe, pega o celular e daqui a pouco ela pula da cama e sai andando com o tablet. É justamente isso.
isso, pastor. Então, antigamente, a gente tinha que estimular mais, né? Durante o processo de implementação da internet, dos meios de comunicação e dessa rede, né, que ampliou, a gente trabalhava de um jeito. E hoje a gente tem que trabalhar muito mais, porque eles são muito mais antenados. Então, você está falando de uma coisa, eles já estão pensando naquilo porque já ouviram. Olha que coisa. Já ouviram. O que há de positivo nisso? Ou negativo, não sei. Eu acho assim, o positivo é porque a informação ela está chegando mais rápido. Mas o negativo é porque como a informação está chegando. Ah, ok. A qualidade e também está o avalanche, né? Quer dizer, muita informação para uma cabecinha muito pequena. E aí, ainda, né? Eu falo pequena no sentido realmente de criação de formação de personalidade por aí. E o complemento da Vivi, a gente tem assim, a tecnologia, né, que veio, e aí nós temos o pós-pandemia, que é a mudança da criança, né, do momento que ela ficou talvez ali reclusa para poder uma atividade online, a escola sendo online, tudo acontecendo de forma online, aí ela volta para o ambiente onde ela tem que voltar a conviver de forma presencial e o choque de como ela vai, o comportamento, o relacionamento. Então a gente também vê essa mudança que vieram muitas informações de forma online porque elas foram obrigadas a viver daquela forma. E aí agora volta a conviver de forma presencial. Como que eu vou voltar se eu já fiquei todo o tempo, 2 anos, preso à tecnologia? Entendi. Mas também esse período de tecnologia para a criança foi meio complicado, não foi? Você, por exemplo, como professora, muito. Como é que dava aula, né? Na realidade, a gente tinha os períodos de vídeo, né, pastor? A gente montava os vídeos da aula, então a professora teve que se virar nos 30, porque muitos não conseguiam montar um vídeo. E às vezes você começava o vídeo, você errava no meio, você editava o vídeo, aí você voltava. Então esse processo também pra gente foi muito complicado, até a gente pegar um ritmo. E também pra criança, porque como a criança vai ficar na frente ouvindo a professora falar, se nesse momento, ainda mais crianças pequenas, que precisa da presença, precisa do toque, precisa do olhar, precisa da interação social. Essa interação foi quebrada. Então agora, no momento que eles voltaram, que a Lê falou, do voltar pós-pandemia, como que essa interação? Eles não sabem interagir, eles não sabem brincar. Muitas vezes eles entram em conflito mesmo de etapas, né? Já confronto. Sabe, de físico. Por quê? Porque não sabem o carinho, o que é o carinho, o que é o abraço, o que é você expressar os seus sentimentos. Os sentimentos das crianças estão muito ruins. Porque assim, eles não sabem falar, hoje eu estou triste, hoje eu estou alegre. Eles reagem com impulsividade. Com impulsividade. Então é tudo no impossível. E isso também tem a ver com tecnologia. O que eles jogam no computador? O que eles jogam no celular? Até que fase eles estão indo ou o que eles estão avançando que deveria ser bloqueado? Muitos pais não estão tendo esse cuidado. Então eu vejo muito falar isso, assim, tanto pedagogo, psicólogo, as pessoas têm falado muito sobre essa coisa dos cuidados que os pais têm que ter com a introdução da tecnologia na vida da criança. Mas eu acho assim quase impossível você hoje conseguir, monitorar, construir esse muro e dizer assim, não, meu filho só vai ter acesso ao celular ou acesso à internet a partir de tal ano. Como é que lida com isso? Porque eu vejo como desafio, eu me sentindo aqui na angústia paterna, de dizer como é que eu faria isso. Porque, felizmente, os meus filhos, Cândido está com 19, Kemuel com 22, a infância deles já foi distante, já presente dentro do mundo digital, mas um pouco distante desse acesso à internet, só vieram ter depois dos 10 anos, né? Mas hoje as crianças de 2, 3 anos, elas já estão ali no celular, já estão pegando, já estão fazendo tudo isso. Então, como é que é esse controle? Os pais de fato conseguem fazer? Você responde, Lê. Hoje a gente vê assim, né, a profissão, né, o influencer, o youtuber, né, virou uma profissão, enquanto que eles estão contribuindo, né, até entendo às vezes de forma negativa para alguns comportamentos. A gente já apresentou até para os pais, né, no grupo que nós temos, aplicativo que dá para você monitorar, aplicativo que você consegue limitar o tempo, que eu acho que às vezes assim, o que a gente percebe? A maior dificuldade tem sido o tempo que eles estão expostos à internet, ao tempo que eles estão ficando com essa informação digital, sem esse momento social de relacionamento, do momento de mesa, é o almoço, jantar com o celular, porque daí ele consegue comer.
Ele não sabe nem o que ele está comendo. Eu conheço pais que vão para um restaurante e colocam o celular porque é o momento que a família vai conseguir almoçar. Então eles entendem que aquela forma é uma forma, era para ser um momento de tranquilidade, mas eles estão, na verdade, tem um distanciamento. Porque cada um está com o seu celular, a criança está ali, mas ela está comendo e não sabe nem o que ela está comendo. Eu considero isso um risco enorme, né? Eu vejo que os pais que, na verdade, estão dentro desse contexto sentem essa pressão, né? Dizer, o que eu faço então, né? O que eu faço? Eu vou dizer não para o meu filho? Eu vou dizer, não, você não vai ter acesso à internet, e aí? Não é o não, pastor, é o não no momento certo. Por exemplo, eu acho que nem a Lê falou, existem aplicativos hoje em dia que o pai monitora tudo que o filho vê no celular dele. Lógico, ele tem que ter o celular dele e o pai ter o celular dele. Então cria-se um e-mail, cria um e-mail e controla o tempo de uso e o que ele pode ver. Sim. Até os 13 anos você consegue controlar. Então esse aplicativo ele é bom. Porque também tirar da criança, ela vai ver os outros, também não pode, é ruim. E o que está se perdendo é o brincar. A criança não sabe mais brincar. Ela pega um carrinho, ela bate um carrinho no outro, ela joga o carrinho. Então ela não sabe sentar e brincar. Porque a brincadeira na internet, no jogo, é batendo mesmo. É que nem, por exemplo, é o bater. A corrida lá que bate o carro, que vira o carro. Então, é o que ele vai reproduzir com os brinquedos. Sim. Por exemplo, o montar. Ele não sabe montar com pecinhas. Ele não sabe não tem paciência de se concentrar em montar um quebra-cabeça. Então a família está perdendo a criança pro celular. Te preocupa isso como pedagoga, como professora? Dizer assim, o que eu faço com essa criança que não está conseguindo as questões, talvez até movimentos básicos de controle, e aí? Então, aí o que a gente faz? Normalmente a gente faz uma sondagem, que a gente chama de sondagem, uma avaliaçãozinha, vê o que a criança está com dificuldade, e aí a gente caminha para quem? Pro psicólogo, pro psicopedagogo, para esses outros, porque ali não vai adiantar, né? É o que eu falo, eu tento fazer o máximo dentro da minha sala de aula. Eu tento tentar trazer a atenção deles para aquele momento. Eles vão ter um momento de brincar, tem, lógico, a rotina diária de aula, tem um momento de brincar, um momento de ir pro parque, um momento de correr, um momento de alimentar, mas tem um momento da atenção. Então aquele momento tem que ser um momento da atenção, pastor. Então esse momento de atenção a gente não consegue, porque você está explicando uma atividade que a criança está... Meu Deus. Quer dizer, o professor dessa geração deveria até ser mais valorizado do que o da minha geração, né? Porque, olha além de lidar, porque, veja bem, além de ter que dar aula, tem que lidar com toda essa demanda, uma demanda muito louca. E a aula ela precisa ser, não só, né, no ambiente, talvez, assim, da sala de aula, mas até dentro da igreja, muito mais lúdica. Sim. Você tem que usar muito mais recurso lúdico para poder prender a atenção da criança. Senão ela se distrai facilmente. Distrai muito fácil. E a própria tecnologia permite isso, né? Por exemplo, quando eu tinha aula na IBD, vamos supor, na IBD, na presbiteriana, que eu fui presbiteriana, a professora dava aula contando a história. Isso. Muitas vezes nem usava figuras. Hoje em dia, se você não traz algo a mais, um vídeo, umas figuras, um mapa, onde aconteceu. E ainda tem que performar de vez em quando, com o ator. Isso, tem que fazer aquele jogo, né, de teatro para você chamar a atenção deles. Né? A gente busca muito, vamos ler a Bíblia, vamos supor, em Josué, eles vão ter que abrir Josué. Muitos ficam perdidos nisso, né? Aonde é Josué? Velho, Novo Testamento, aí a gente começa a cantar a musiquinha, né, dos livros da Bíblia, e aí eles vão atrás. Então você tem que ter mais recursos e ter dinâmica, a aula não pode ser assim, então, aconteceu lá no passado, se você for começar assim... ver o versículo. Vem com Josué. Isso. Aí vieram 12. Então não adianta. Você tem que ter você tem que saber o que você está contando, saber os fatos, tentar pesquisar detalhes, porque eles são muito detalhistas, eles gostam de detalhes. Então você pesquisar esses detalhes e trazer para dentro da sala de aula. E isso também eu tenho que fazer na minha rotina como professora secular também. Então você tem que trazer alguma coisa diferente, algo que chame a atenção, porque senão você não consegue chamar a atenção. Porque lógico, no celular ou no joguinho, eu clico aqui, pinta de vermelho, eu clico aqui, pinta de azul, eu clico aqui, eu ponho uma letra aqui, uma letra ali, eu faço rapidinho. Só que aqui eu vou ter que movimentar. Eu vou ter que mexer com as minhas mãos. Meu Deus. E aí? Aí esse é o desafio. Vivi, eu vejo uma coisa interessante, você contando tudo isso, e aí você citou já aqui a questão da escola bíblica, né, da igreja também, obviamente o desafio lá fora, mas aí você me faz citar uma outra preocupação que antigamente
os pastores não tinham, né? Qual era a preocupação? Era de ter pessoas com toda esta formação para poder lidar com o ministério infantil. Porque o que acontece? A gente entendia, o pastor Lécio Dornas, se não me engano, Lécio Dornas, ele falava muito sobre isso, sobre amadorismo, né? O amadorismo profissional, não, o amadorismo gerencial, alguma coisa assim. E ele falava sobre essa coisa da escola bíblica, que você não tem essa qualificação. Por quê? Porque as igrejas, elas se formavam e aí junta as pessoas, aí junta lá aquele tanto de criança, você coloca na salinha e diz, irmã fulana, por favor, cuida ali das crianças. Eu, mas pastor, eu nem sei se sei. Não, mas vá lá, se vira lá, porque tem que ficar lá com as crianças. Hoje a gente percebe que até essa demanda toda começa a exigir também das igrejas uma atenção melhor para isso, né? Vocês concordam com isso? Que tem que ter esse olhar de forma também um pouco mais qualificado? Tem. É a questão do planejamento, né, Lê? Que a gente sempre fala para as meninas, a questão do planejar. Então, vamos supor, pegou a revista vem lá a aula. Você vai seguir aquela aula? Ela não precisa necessariamente ser uma pedagoga, mas ela tem que ter, ela tem que ter um conhecimento mínimo, né, do que fazer. O que a gente está fazendo agora, a gente sempre fez, né, Lê, desde que a gente está na liderança do Ministério Infantil, é chamar as pessoas primeiro para ser auxiliares de classe. Então ali elas vão observando como que é o lidar com as crianças, como é a rotina, né, Lê? E daí, depois de um tempo, a gente vai colocando para conduzir uma aula de forma assistida, de repente com a gente ali para auxiliar, para depois você começar a soltar a pessoa, andar sozinha e colocar outra pessoa para ser auxiliar dela. Por quê? Porque existe um planejamento, a pessoa tem que planejar, ela tem que saber o que ela vai dar, qual é o começo, qual é o meio, qual é o fim, qual é o objetivo dessa atividade. Então tudo isso é um planejamento pedagógico. Então é um pedagogo que faz isso, mas a gente ensina, né, e através das aulas, através da prática, e fala, olha, tá com dúvida em alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Manda mensagem, olha, tá precisando de alguma coisa para aula? Quer ajuda? Então a gente tenta estar sempre amparando, né? As igrejas que não têm esse suporte, qual é a sua sugestão? A sugestão de vocês, que busque onde? Porque assim, tudo bem, aqui a gente está falando com duas pessoas que têm uma formação, que têm uma vivência, que tem todo um suporte, né? E aí você está falando da experiência aqui da Logos. Mas digamos que tem alguém aqui que está em outro lugar, em uma outra denominação, nos acompanhando. E aí a gente, como fará? Né? Como a gente vai desenvolver um trabalho com essa demanda, que é uma demanda gigantesca. E a gente vai falar já sobre isso, sobre essas questões da atualidade, vamos retomar de novo esse tema aqui da digitalização, porque eu vejo como uma demanda extremamente desafiadora. O que fazer quando você não tem esses recursos de pessoas como vocês? Olha, eu, por exemplo, assim, eu já estou, acho que uns mais de 15 anos no Ministério Infantil, mas eu senti um momento de carência dessa base, porque era aquela coisa assim, ela é psicóloga, põe ela para cuidar do Ministério Infantil. Então era o depósito de crianças. E aí você fala, gente, e agora? Eu não posso ficar só brincando. E aí um tempo eu fui atrás do recurso da PEC, que é uma instituição séria, uma instituição sólida, muito boa, e fiz um curso de formação. Uma semana, peguei o período das minhas férias, né, de férias na empresa, e fui fazer uma formação, um curso barato, um valor acessível e que te dá toda há a possibilidade de você se aperfeiçoar, né? Porque parece também que existe, e aí você falando isso me causa também um certo desconforto com aquelas pessoas que não querem, elas parece que elas assumem certa função, né? Eu, pelo menos como pastor aqui, como líder, sempre provoco, digo assim, pelo amor de Deus, não assuma a função e fique só nisso, você tem que crescer, tem que buscar, tem que estudar, tem que ler sobre isso, tem que pesquisar, porque olha, não adianta você liderar uma equipe ou liderar um ministério se você não for atrás de recursos, né? E ainda mais considerando que nós temos hoje essas possibilidades com a própria digitalização. O mundo digital já permite isso. A pessoa está às vezes fazer algum curso sem nem precisar sair de casa, né? Ele pode chegar ali, consultar, ver como é que ele pode desenvolver esse curso. Eu acho que seria eu fiz uma pergunta e eu mesmo estou respondendo para aquelas pessoas que porventura estejam acompanhando, dizendo, e nós, olha, só dá desculpa quem realmente não tiver interesse de poder de avançar, porque tem aí tem acesso. A internet hoje em dia nos dá um recurso muito grande, né?
de vídeos, é lógico, assistam o vídeo antes de passar, não vai falar, colocam lá, achei um vídeo que fala sobre o nascimento de Jesus e passa, não é assim. Assista o vídeo, veja as atividades, tem muitas atividades que você joga lá, nascimento de Jesus, morte de Jesus, os 12 discípulos, então tem várias atividades que você pode trazer como recurso também. E lembrancinhas, né, que a gente gosta muito de falar de lembrancinhas na aula, né, Lê? E você também joga lá, lembrancinha do, vamos supor, tema, né? Da Arca de Noé, ele vai te dar um leque de sugestões. Hoje em dia tem sites, tem vídeos te ensinando a fazer a lembrancinha. Então no YouTube tem muitos vídeos. Então é a questão de ir atrás, questão de pesquisar. Como que eu posso melhorar minha aula? Hoje eu contei minha aula usando uma caneca como personagem. Amanhã eu posso usar, sei lá, os bonequinhos de Lego. No outro dia eu posso usar o flanelógrafo, o antigo flanelógrafo. Pode voltar, Zé, não tem problema. Na outra aula eu posso usar um vídeo. Ou posso usar uma música e perguntar o que eles entenderam da música. Então você vai trazendo recursos e fazendo com que a criança pense, porque a internet faz a criança pensar. Então a gente na sala de aula a gente tem que fazer eles pensarem também, né? Eu acho incrível você dizer que a internet faz pensar. Eu pensei que a internet emburrecia as pessoas. Não, não assim, em muitos casos, muitas coisas emburrecem mesmo, deixa a pessoa sem pensar, porque traz um negócio pronto. Mas em muitos casos a gente percebe, até em sala de aula aqui na IBD, eu percebo das crianças, que eles trazem coisas da internet questionando. Então, quer dizer, já estão com um pensamento crítico, formando esse pensamento crítico. O que eu vejo não é o que eu posso assimilar. O que eu vejo eu tenho que pensar. Eu vi uma aula, né, tem uma aula que a Vivi deu e ficou uma polêmica em casa, que já chegou. Sabia que a matemática de Cristo é diferente? 1 mais 1 é igual a 3? E aí, a minha aluna que eu tenho em casa, né, já chegou com toda... 1 mais 1 mais 1 é igual a... Aí ela, não, mas era, né? 1, não é? 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Isso, 1 mais 1 é igual a 1. Aí eu falava, não, tá até errado isso. Eu falei, não, gente, tá certo, calma, a gente vai entender. Haja habilidade para explicar isso aí para criança que até adulto não entende ainda, né? 1 mais 1 mais 1. Mas tem que entender, entenderam pelo menos, né? Então vamos convidar as professoras do infantil para dar essa aula para os adultos, para eles entenderem. Aliás, tem muita coisa que de fato, né, vocês conseguem traduzir de uma forma, com a linguagem. Vocês colocaram muito isso, né? A questão mais lúdica, mais divertida, mais bem preparada, mais bem planejada, que eu penso que muitos adultos não tiveram e de fato tem esse gap, né, de conhecimento, porque não conseguem nem assimilar determinadas coisas, né? Por isso que eu gosto muito da ideia de que a gente tem que investir nas crianças, investir na evangelização infantil, trazer mais crianças para conhecer o Senhor, porque a partir desse conhecimento na infância, tudo muda, né? Vocês desde criança são cristãs? Não, né? Não. Tiveram que dar uma mergulhada aí no ambiente. Eu com 8 anos eu fui para a igreja evangélica, né? E 8 anos não era criança, não? Eu era criança, mas eu não era uma criança tão pequena, né? A gente trabalha de criança desde 2 aninhos até levar lá para os jovens, né? A gente carrega eles, né? E quando eles vão para os jovens, então aí é outra realidade, né? Outro aprendizado. Mas eu entrei com 8 anos que eu me eu acho essa ideia, eu assim, tenho me ocupado e a minha mente tem se ocupado bastante com isso mesmo, de pensar como a gente pode melhorar esse acesso da criança ao evangelho, né? Porque o acesso da criança à internet está aí, o acesso da criança a tudo que não presta está aí. A gente está vivendo uma era, que eu queria puxar isso aqui também com vocês, de uma adultização forçada, né? Quer dizer, a criança com 8, 9 anos já tem que se comportar como adulto, já está pensando em sexo, já está pensando... Porque assim, criança de 11 anos... Né? A última história que nós tivemos aí de uma criança de 11 anos que estava grávida, de um menino de 13, quer dizer, são 2 crianças que conheceram uma realidade, né, de vida que não compete a ela, que não cabe a essas crianças, né? Como é que a gente lida com isso? É meio muito complicado a gente ter que, ao mesmo tempo que respeitar os movimentos sociais, os movimentos dos tempos, né? E você andar na contramão disso, como é que é? Aí eu acho que aí é uma responsabilidade muito grande também da família, né, pastor? Não é? Eu acho que a família em si tem que estar vigiando pelos nossos pequenos, né? Eu acho que está se perdendo muito isso da família,
Porque quando a criança nasce, ai que bonitinho, pequenininho, bebezinho. Quando a criança começa a andar e começa a dar os trabalhos normais de crianças, que ela vai querer subir, ela vai querer pular, então já começa a empurrar certos recursos para ela e começa a dar a liberdade dela escolher. Uma autonomia que não cabe à criança ainda. Não cabe ainda ela. Ela não sabe escolher ainda. Ai, o que você quer vestir, o que você quer comer, o que você... Não, gente, isso é responsabilidade dos pais. Agora nós vamos almoçar, vamos todo mundo sentar. Isso. Agora nós vamos, sei lá, vamos passear, vamos na casa da vovó, todo mundo vai se trocar para casa da vovó. É a questão da rotina familiar. Eu acho então você acha que ainda não é, uma criança dependendo da idade, não é conveniente que os pais proponham a elas alguma coisa, vai ter que ser imposto, né? Tem coisa que não é proposto, tem que ser imposto dependendo da maturidade. Eu acho que, por exemplo, você vai num restaurante, é lógico, tem um cardápio, a criança pode escolher o que ela vai comer, lógico que ela pode. Mas assim, a partir do momento que você dá a liberdade dela escolher tudo, se ela quer fazer ou não quer fazer, aí é uma coisa perigosa. E o pior que é isso que vem pregando, o mundo vem pregando isso. Vem pregando a ideia de que a criança tem que ter autonomia de decidir até do ponto de vista sexual, se ela é menino ou se é menina, e que é um absurdo, né? Criança de 6, 7, 8 anos que já se declaram transexuais. Sendo que ela não tem. Meu Deus! Ela não tem nenhuma formação ainda psíquica, né? Ela não tem a formação. Qual é a capacidade que uma criança dessa tem, né? Sendo que ela tem as fases, né? Que a gente estuda lá em Piaget, então ela ainda está vivendo um momento abstrato, então para ela aquilo ainda está numa fase abstrata. Ela só tem essa construção toda psíquica a partir dos 13 anos. Então até os 12, eu entendo que não tem coisas que realmente não dá pra gente oferecer, né? É como o senhor até colocou, o vestuário. As roupas hoje, elas estão muito mais provocativas. Sensuais, as crianças estão vindo, as meninas vêm com uma... hipererotização, né? Isso, essa coisa de ter que provocar. E os pais que gostam de aplaudir as crianças. Olha, gente, cá pra nós, a gente tá batendo papo aqui, né? Aliás, para o próximo bastidor do podcast dessa vez, é bater um papo. Se tem uma coisa que me deixa indignado, é ver criança que gostam de algumas cantoras, como Luísa Sonza, a Ludmilla, como é o nome da outra? A Anitta. Eu fico olhando e digo, mas como é que os pais aplaudem as crianças que curtem músicas que são necessariamente focadas na erotização, sabe? Eu fico pensando assim, o mundo realmente perdeu a direção, perdeu o controle. E aí você vai percebendo essas crianças cada vez mais envolvidas num ambiente, numa realidade, inclusive psíquica, né? ou social, que não cabe a elas. É uma agressão, né? a esse crescimento natural, né? E isso é muito grave. Como é que lidam vocês como professoras? Pegam essas bombas, porque eu sei que pegam, né? De crianças que já se comportam como adulto, principalmente a Vivi trabalha, além da igreja, tem a função de professora também fora, né? Como é que é lidar com isso? É muito complicado, pastor. Porque Ou eu estou falando alguma coisa que não existe? Não, você está falando que existe mesmo. E o pior é que às vezes eles vêm retratar isso dentro da sala de aula. Então às vezes até você coloca uma música, vamos supor, infantil, brincadeira de roda, daqui a pouco eles estão dançando como se fosse um funk. Meu Deus. Então assim, TikTok. Ou se não, imitando exatamente o que fazem no TikTok. Então as crianças estão perdendo a inocência do brincar, a inocência do dançar, a inocência do pular. Aquela alegria que existia antigamente, vamos brincar de roda, vamos não sei o que lá, vamos correr, vamos brincar de estar, tá se perdendo. E muitas vezes a gente tem que lidar com situações e chamar a atenção dos pais. É isso que eu falo da família, né? A família realmente, pastor, tem que vigiar, entendeu? É função da família, é nossa função também aqui na igreja, como cristãos, orientar as crianças. Gente, cuidado com o que vocês estão vendo. Cuidado com o que está falando no vídeo, se vai contra a palavra de Deus. É isso que eu tenho falado muito dos mensageiros de Cristo, as crianças de 8 a 11 anos. Né? Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Estão deturpando a palavra de Deus. Muitos estão levantando para falar ao contrário, que a palavra de Deus não está falando. Então aí vem a história do homem e da mulher. Deus criou o homem e mulher, não existe um meio termo.
Existe o homem e a mulher. E é isso que Deus criou. Não deixa ninguém roubar isso de dentro de vocês. Né? Que vocês orem todos os dias para que Deus guarde a sua mente e o seu coração. E essa oração que a gente faz toda vez na IBD, que eu dou aula para os meus pequenos, eu oro com eles. Vamos orar para Deus guardar nossa mente e o coração. E Deus nos dá visão daquilo que é certo e que é errado, que vai contra os princípios, né, da Bíblia, que a gente sabe que tem. E já existe um movimento social muito forte dentro de uma agenda, né, que eu não sei se eu chamaria que nome eu daria, que adjetivo eu daria essa agenda, mas eu sei que é uma agenda anticristã e uma agenda doutrinária, não sei, que se, por exemplo, ouvir até o que você está dizendo, já começa a questionar, mas como é que você pode impor esse tipo de ensino para uma criança? Quer dizer, eles acham assim, eles podem impor, ou essas pessoas podem impor qualquer tipo de desconstrução e você não pode colocar nenhum tipo de construção, ou seja, não pode opor, né? A gente virou de cabeça para baixo, agora tá muito louca, né? Mas é uma coisa assim, né, como a Vivi está comentando, você vê o comportamento, né, das vezes a criança que vem de uma IBD, que você vê que os pais estão investindo nesse ensino, do que às vezes aquele que só está no culto à noite. Né? Então até à noite a nossa preocupação é de manter uma grade com sequência. Então as aulas elas não têm assim, sem nexo, né? Ela vem numa sequência, não são soltas. Uma professora deu uma aula, na próxima semana a outra professora vai dar o mesmo, vai dar uma sequência, porque a gente sabe que são crianças que às vezes não têm esse acesso da IBD, não tem esse conteúdo da IBD, então ele vai ter um conteúdo à noite, com essa sequência. Eu acho tão importante a gente tratar sobre esse assunto, porque falar de espiritualidade infantil, de criança, é algo que ainda deixa as pessoas também meio que perplexas, dizer assim, mas será que tem que ter algum tipo de orientação espiritual para a criança? Mas óbvio, nós somos seres espirituais, já nascemos com espírito, né, com alma e corpo, ou seja, renegar isso é permitir que essa criança fique totalmente vulnerável a todo tipo de influência maligna. Aí alguém disse assim, mas você acha que uma criança pode ter uma influência maligna? Mas por que não? Você está aí todo esse aparato maligno, né, sendo construído para prejudicar, para induzir ao erro, para prejudicar o comportamento, para mexer nessa estrutura familiar, a criança acaba sendo levada a isso. Esse fim de semana foi muito interessante que eu recebi uma mensagem da Candy, que está na missão, e nesse momento ela está trabalhando com crianças, né, nessa etapa agora, não sei até quando, mas nessa etapa lá a companhia tem um trabalho com crianças, e são mais de 200 crianças, e ela contou uma experiência interessante da turma que chegou, que foi uma turma extremamente crianças menores, mas agitadas demais. E ela partilhou com a gente, disse, olha, a gente teve que parar para fazer uma oração, para repreender, porque repreender as influências, porque estava terrível. Crianças que pegavam água do vaso sanitário, crianças que estavam pegando água do richô, crianças que estavam brigando, crianças que gritavam desesperadamente, que caíam no chão. Ora essa, são influências e interferências espirituais que precisam também ser consideradas e que às vezes as pessoas não consideram, porque acham uma criança, como se o espírito fosse algo relacionado à consciência. O espírito é um lugar para a habitação de Deus, não é? A gente tem que ter esse cuidado e esse olhar, né, espiritual. Eu tenho uma felicidade, meninas, uma felicidade ímpar de ter pessoas como vocês que compreendem esse ambiente espiritual e que estão preocupadas em construir na cabeça, no comportamento, na vida dessas crianças, não é? Esse procedimento que faz parte do caráter de Deus, do caráter de Cristo, ensinando como lidar com as coisas. E só tem coisa boa no Evangelho, não é verdade? É verdade. Por que as pessoas querem questionar se o Evangelho só traz influências positivas? É a influência de amar, é a influência de fazer o bem, é a influência de ser justo, é a influência de poder construir uma sociedade igualitária até, porque não existe nada mais bíblico do que você pregar essa coisa do respeitar a pessoa como ela é, não é? E poder trazer para ela uma palavra de salvação. Eu acho isso de uma riqueza tão extraordinária que eu fico até empolgado. Eu até tomei mais tempo que vocês agora. Eu estou falando demais. Mas quero ouvir vocês também nessas suas experiências sobre esse contexto dessa espiritualização infantil.
Como é que vocês analisam isso? Vocês veem isso, olhando para fora, não dentro da igreja, apenas dentro da igreja, obviamente. O ambiente da igreja é espiritual e dentro da igreja a gente vai tratar a espiritualidade. Vocês olham para fora, vocês têm essa preocupação de pensar assim, o quanto o inimigo está agindo para roubar a alma dessas crianças? Eu até vejo que às vezes assim, a gente vê também outras igrejas investindo, né, as igrejas investindo no ministério infantil, nesse trabalho de espiritualidade, e aí é onde fomenta muito mais a fúria do inimigo. Não é? Porque como percebem que tá tendo essa investida das igrejas, muitas igrejas percebendo que, opa, o ministério infantil não é o futuro, o ministério infantil é o presente. Bem lembrado isso. É aqui que as coisas estão para que a igreja fique mais sólida. Uhum. E quantas crianças a gente vê, né? A gente tem aqui exemplo de criança que ela trouxe a família por conta do ministério infantil. Verdade. Ela veio como visitante com a tia, gostou e falou, eu quero vir mais vezes, eu gostei, eu quero ficar aqui. E a família veio por conta do ministério. Então é o presente. Uhum. E por essa necessidade das outras igrejas, é onde a gente percebe e fala, opa, peraí, é aqui que está dando certo, então é aqui que o inimigo vai investir para desestruturar, para deixar com que a família... Olha, eu vejo isso ali, olha, é pesado demais, o bombardeio do diabo. Dizer assim, eu acho que você agora me despertou para algo muito importante, né? A proporção que você investe em algo para Deus vai ter uma contrapartida muito forte do inimigo. E eu estou percebendo isso, né, essa contrapartida, e eu fico assim assustado, eu confesso que eu fico assustado. Estava vendo outro dia na internet, navegando lá no Instagram, e um repórter, você viu isso? Foi entrevistar uma criança e pediu para ela cantar uma música, ela cantou justo o trecho pior de uma música, ficou sem graça. E até o repórter ficou assim meio desconcertado, falou, menina, o que é isso? Cantou o pior trecho da música. Uma dessas músicas aí que são sem nenhum preconceito, tá? A cultura, como... Ah, meu Deus, meu filho, rapaz, isso é cultura. Não é uma cultura muito ruim, né? Vou ser sincero. Então, estão cultivando algo muito ruim. É um tipo de semente que lança. Para mim, cultura é tudo aquilo que você cultiva, né? Que você semeia. Então, é o tipo de semente realmente muito ruim que está sendo lançado. E a influência maligna é algo que me deixa bastante assustado com as crianças hoje. Né? Aqui dentro da igreja a gente percebe. Fora da igreja, eu na sala de aula, eu percebo muito mais, pastor. Porque você percebe pelo jeito da criança, pelo que a criança fala, pelo que a criança ela interage com você. Então, até o jeito que ela se porta, você percebe. Que é influência mesmo. Que é influência justamente. Eu pinto o meu cabelo porque fulano de tal pintou. O influencer. Eu faço tal coisa porque fulano falou que tem que falar. Muitas palavras que eles usam, crianças de 4, 5, 6 anos. Você vê que essa fase eles não têm um vocabulário gigantesco, né? Eles têm umas palavras simples, são as palavras que eles mais usam, né? Que eles mais ouvem em casa também. São as palavras que eles trazem pra gente. Deixa o seu like, se inscreva. Quando vocês estão brincando de um filme ao outro, deixa seu like, se inscreva no meu canal. O que vocês acham desses pais que exploram a figura da criança na internet? Porque tem uns que até estão ganhando dinheiro com isso, né? E ganhando muito dinheiro. E coloca lá, descobriram que a criança tem uma certa habilidade, a habilidade de falar, a habilidade de cantar, fazer alguma coisa, fazer alguma gracinha, e começa a explorar isso. Arrisco, como é que eu vou perguntar à psicóloga, né? Eu entendo que arrisco sim, porque a criança ela não vai ter a fase dela de criança. Vão ser etapas que vão ser puladas. Sim. Então ela já tem que ser profissional. Ela não vai poder, porque ele começa um vídeo, quando você pega talvez um histórico daquela criança, ela começou um vídeo talvez espontâneo, de uma forma inocente, com a família falava, daqui a pouco você começa a ver a profissionalização. Porque ali explode de likes, de seguidores e a coisa vai... E aí começam a te exigir, vai ter uma marca de uma boneca, vai ter um jogo, não sei o quê, vai ter uma mochila, então você tem que profissionalizar. Você já começa a ter patrocinadores, aí você tem que falar disso. Então, já perdeu aquela referência que era do início. Olha, eu acompanho uma pessoa, uma formadora, uma pedagoga também, acho que é pedagoga, não sei, que ela trabalha muito essa coisa da infância, né, na internet, e ela é radicalmente contrária a qualquer aparição infantil na internet por causa de um outro problema, não por causa da criança em si ou por causa do pai que acha bonitinho, mas por conta dos pedófilos.
Porque eles começam a se encantar com tudo aquilo que eles veem e eles começam a desenvolver uma série de, sabe, até de fantasias com aquela criança, e a criança passa a ser um alvo, né, potencial para os pedófilos, para a erotização infantil e por aí vai. É claro que eu estou respeitando aqui todos os limites dos extremos, acho que todo extremo é perigoso, mas é muito importante, depois eu vou até procurar essa informação de qual é exatamente esse perfil que eu sigo, de uma pessoa que está trazendo sempre alguma informação, mostrando e dizendo, olha, deixa eu mostrar para você por que isso aqui é perigoso, por isso, isso e isso, e vai mostrando, né, fazer essas construções importantes para a gente entender que esse ambiente, que é um ambiente, a gente já disse, digital perigoso, que mexe no emocional e que abre portas espirituais gigantescas para que as pessoas acabem, ou que o inimigo, né, acabe se utilizando da própria infância. A agressividade infantil, ela é mais intensa hoje ou menos intensa do que o que a gente tinha no tempo passado? É bem mais intensa, pastor. É bem mais intensa. Eu vejo assim pelo risco dos jogos virtuais. Né? Porque o jogo virtual, o que é? Um bonequinho guerreando com o outro, o bonequinho bate no outro, mas o outro levanta. O carro bate, exatamente, o carro bate no outro, mas o carro daqui a pouco tá andando, gente. Ou o cara saiu do carro, né? Isso começa a se tornar muito comum, muito banal. Isso, muito banal. Então assim, se o meu bonequinho bate no outro e ele levanta, eu posso bater no meu amigo porque ele vai levantar. Isso não vai ferir, isso não vai machucar. Então eles não sabem o limite. Né? Então é que eu falei, o toque, se perdeu o toque, se perdeu o carinho. O que é o carinho? O que é a atenção? O que é o respeito ao próximo? Eu não gostei que você fez isso comigo. Pra que falar que não gostou? O outro fica nervoso porque não gostou do que o amigo fez. Meu Deus. E aí há conflitos. E às vezes não consegue resolver pela palavra. Que às vezes a internet, né, e os jogos quer trazer uma ideia de que aquele momento é um momento de escape. Não, eu vou um mundo de fantasia, eu vou um escape só para eu poder fazer aquilo que no mundo real não poderia fazer. Mas a criança não tem esse raciocínio lógico. Não divide. E nem os adolescentes, porque eles vieram de uma fase infantil que não foi construído esse raciocínio. Sim. Aí a gente vê, de repente, essa mesma necessidade de trazer aquilo que está no mundo virtual para o mundo real. Sim. Então eu vou invadir uma escola, vou me vingar do colega porque eu não gostei do que ele fez, e aí a gente entra nesse momento, porque a internet não é o escape. E o pior de tudo, você falando isso, eu aqui alimentando minha mente, porque o pior é que assim, tudo aquilo que a gente quer proibir, ou que a gente proibia, né, para uma criança, hoje ela vê tudo na internet, né, ela conhece tudo, de sexo a drogas, de bebida a tudo, né. Eu até achei engraçado outro dia uma pessoa dizendo que, conversando sobre isso, dizendo, olha, um pai chamou um filho de 11 anos, e disse assim, filho, senta aqui, a gente vai conversar um pouquinho, eu preciso falar com você sobre sexo. E aí o menino de 11 anos falou, tá bom, papai, o que o senhor quer saber? Ele está sabendo mais do que o pai, né? Ou seja, está numa situação tão exagerada o que está acontecendo, que aí essas crianças estão tendo acesso a absolutamente todas as informações que os pais não imaginam que eles tenham, né? Eu como pai, me surpreendi. Quando meu filho estava com 15 anos, eu me surpreendi com algumas ideias que estavam na cabeça dele. E essas ideias vieram de onde? Não é? Desde uma escola, desde o pátio da escola, porque a gente às vezes diz assim, o problema da doutrinação na escola, o professor e etc. Mas e o pátio da escola, né? E as amizades que eles têm ali? E a calçada da escola? O que essa calçada está oferecendo? Como é que a gente pode patrulhar a criança? Não é? Porque esse patrulhamento é muito difícil. Como é o nome daquele profissional que fica na porta da escola? Na porta não, os agentes de portaria? Os agentes, não, tem os que ficam ali no corredor e tal. Inspetor. Os inspetores dão conta de patrocinar, de fiscalizar? Muito provavelmente não. Então a gente não sabe o que essas crianças estão acessando, o que elas estão vendo, qual é o ambiente o virtual onde elas estão transitando, e aí aquelas relações da escola, elas se limitam à escola, né? Nesse mundo líquido, crianças que fazem uma amizade, mas amanhã já não existe mais, e elas vêm para esse mundo virtual, que é o mundo, lamentavelmente, o mais
hostil, né, que poderia ser e nocivo, né, para nossas crianças. Bom, meninas, vamos falar um pouco sobre a igreja, festa infantil, trabalho que nós queremos. Estamos chegando, né? Semana que vem. Sim. Vamos ter uma programação especial. Vamos fazer aí todo um movimento, né? Com essas crianças, aproveitando o Dia das Crianças. Contem aí para nós o que vem. Conta eu? Bom, nós vamos ter o culto, né, no dia 11 de outubro. As crianças já estão ensaiando dança. Então, se alguém estiver assistindo a gente depois do dia 11, já passou, tá? Esse programa uma semana antes do dia 11 de outubro. Né? Então, dia 11 vai ter o culto infantil, né? Eles vão estar à frente do culto inteiro, como todas as vezes nós fazemos. Então, vai ter criança que vai louvar junto lá com o grupo de louvor, vai ter dança inicial, vai ter a dança no meio do culto, vai ter a oferta dos, né? A palavra de oferta, os mirins também vão estar trazendo, os nossos diáconos mirins vão estar atuando. E nós vamos ter a presença do palhaço Pororó, o Jean, né? Que vai estar aqui com a gente também. E logo depois do culto, os pais vão embora. Tchau, tchau, papai, beijinhos. E as crianças vão ficar para uma programação especial do Acampa Dentro. Meu Deus. Aí o Acampa Dentro tem gincana, tem palavra, tem bandeira, tem grito de guerra, tem devocional de manhã, tem o lanche da noite, tem o café da manhã. Então é uma programação toda especial. Aí as crianças vão ficar, então, desde a hora do culto até o outro dia, 11 da manhã. Isso. E vocês estão preparadas para isso? Opa! Lógico! Acho que já aumentou o estoque de café, né, Leandro? Já aumentou, você foi uma garrafa de... Para os pais, tem alguns pais que são muito apegados, eles têm dificuldade de deixar, né? A partir de que idade já pode ficar? 6 anos. 6 anos. Até 11 anos. Porque antes de 6, menos de 6 é difícil, né? Você lidar, a criança que ainda tem muita dependência dos pais, né? Até da presença deles para passar a noite. E aí, então, a partir de 6 já pode ficar aqui. Vai ter pai que vai amar essa ideia. Mas tem uns que ficam mandando mensagem pra gente de madrugada. Então não precisam ficar Meu filho dormiu. Mandam tirar foto, né? Como a gente sempre faz, manda foto no grupo. Tudo certinho no grupo lá, fotinho, criança comeu, pode ficar tranquilo. Qualquer coisa que acontecer, a gente entra em contato, né, Lê? E a equipe, tem que ter uma equipe grande, né? Vocês estão esperando quantas crianças dessa vez? É que como é véspera de feriado, tem alguns casos que já relataram que vão viajar, tem, né, a família está programando, mas acreditamos que de uns 30 crianças. A gente está esperando em volta de 25, 30 crianças. Sim, 25 a 30 crianças. É um trabalhinho bem especial, para cuidar de 2 é difícil. Tem mãe aí que está dizendo assim, eu tenho 2 filhos, aí posta na internet, mãe de 2. Mas a gente tem casos que as crianças se comportam melhor com a gente do que com os pais. A gente tem uns casos. Qual é o segredo? Dorme, bonitinho. Não, mas eu acho que isso é quase que natural acontecer, não? Que eles ficam um pouco mais tímidos, menos à vontade, ou não? Não é questão de à vontade, não, pastor. Acho que é questão mesmo de mostrar pro colega, assim, de repente não mostrar pro colega que não consegue se vestir, né? Tem umas crianças que a gente percebe que é isso. Opa, peraí, deixa eu mostrar pro meu colega também que eu sou independente. E aí a mãe fala, como assim? Em casa eu tenho que ajudar pra pôr pijama? Aqui colocou sozinho. Ele vai escovar os dentes, escovou sozinho. Olha. Levantou a hora que você chamou. Como assim, né? Vai ser o trauma dos pais, né? Levantar as crianças, acordar. Mas que bom, olha, eu acho assim, é um desafio também, né? Vocês passaram a noite inteira, né, cuidando desses meninos, tem que ter atividade a noite inteira. E é cansativo também, não deixa de ser, né? Mas assim, pelo propósito, né, que o Acampa Dentro traz, é tão rico, né? Porque depois você percebe como as crianças estão envolvidas. Eu estou olhando para vocês, para essa geração agora, né? Nós falamos aqui já no Congresso da Geral, como a gente está cheio de expectativas com essa nova geral que está vindo, né? Essas crianças que se tornaram adolescentes, que se tornaram jovens e que estão vindo assim com uma graça, a gente percebe as fotos, a presença deles no culto, quer dizer, não são mais aquelas crianças que estão aqui. Pelo menos, eu não sei se é uma impressão minha, pode ser que eu esteja sublimando como pastor. O pastor gosta de sublimar as coisas, né? Mas assim, eu vejo que eles estão mais envolvidos, né? Eles cantam mais, eles adoram mais, assim também na salinha? É assim, sim. Na salinha eles gostam de pesquisar, onde está escrito isso, pergunta, né, Lê? E aquilo, está escrito aonde? Então a gente tem que estar bem... E a gente vê realmente esse interesse, né, e esse envolvimento com o culto,
Porque agora na hora de... Qual os louvores que vocês querem? Eles estão trazendo pra gente os louvores que a gente já canta Olha que coisa da nossa liturgia. Estão trazendo, né, os louvores que já conhecem, não louvor, de repente, não, eu quero um outro lá que nunca tocou na igreja. Não. Entendo. Então tem essa... Significa que eles estão na vivência daquilo que está acontecendo, né? Eu, quando eu tinha, meus 9 anos de idade, foi um período assim muito importante, de 7 aos 9, né? Quando eu comecei a tomar mais consciência da minha vida cristã, da minha presença na igreja e tal. Mas dos 7 aos 9, eu tenho memórias dos 7 e dos 9. Dos 8 eu não tenho, não sei porquê. Você vai fazer uma terapia. Dos 7 aos 9. Mas os 9 anos foi quando eu tive a maior experiência espiritual. Foi quando eu realmente me derramei. Foi uma experiência tão rica, né? Que eu fui batizado no Espírito Santo, como a nossa igreja acredita nessa doutrina. E foi assim uma coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. E a partir de então, com 9 anos, eu já me dediquei a pregar, a ler a palavra, a estudar. Só que para mim, eu olho para trás um pouco e penso assim, por que eu me dediquei? Talvez por ausência de uma outra diversão, de influência, ou talvez assim, não tinha muita concorrência. Eu, uma família pobre, que não tinha nem televisão em casa, então a nossa diversão era ler, né? Então buscar isso aí, e talvez isso para mim tenha umas certas explicações para dizer, então foi por isso que eu acabei me dedicando ali. Mas hoje, quando você vê crianças que no meio de todo essa disputa da alma delas, a gente já colocou aqui que o inimigo está interessado, que a sociedade, as mentalidades aí, né, de anticristãs estão aí também interessadas nessa criança, e elas buscarem o Senhor é mais desafiador, né? Dizer assim, olha, mas eu não estou buscando a Deus porque é um ambiente de entretenimento, um ambiente, embora você tenha tudo isso por conta da metodologia, mas eu estou buscando por uma consciência. Eu acho isso de uma riqueza. O que vocês estão fazendo com esses meninos? Vocês estão ensinando a palavra, não é? E como é que fica aqueles outros que só levam as crianças para o playground? Igrejas que só trabalham eu tenho uma história também, eu acho que eu contei para vocês, não sei se eu não contei, estou contando agora. Eu recebi uma carta até muito longa, eu e meu bem, de uma pessoa que teria ido a uma igreja cujo pastor fazia um processo de mentoria conosco, e aí ela trouxe uma demanda que eu achei muito, muito grave. Ela disse, olha, eu estava procurando algumas igrejas e tal, e aí eu levei o meu filho para esta igreja, né? E eu não quis que ele ficasse lá sem eu saber como era o tratamento, o que era trabalhado na classe, na salinha. Então eu fiquei lá e tinha bastante crianças. Mas isso assim, que foi a pior experiência que ela teve. Porque era uma adolescente cuidando das crianças, que não tinha controle nenhum sobre as crianças, e que as crianças não fizeram absolutamente nada, e que passaram o horário do culto brincando, pulando, correndo, e quando não tinha muito o que fazer, ela dava lá um papelzinho para a criança e dizia, desenha alguma coisa, o quê? Qualquer coisa que você queira. E aí os desenhos vinham, né, cada um com a sua expressão, a expressão até dos, sei lá do que, né, das crianças. E isso me deixou bastante angustiado, né? Porque existem algumas pessoas que ainda pensam que a sala infantil é para isso, né? É para brincar, é para fazer É para dar sossego pro pai na hora do culto, né? Às vezes essa impressão que talvez penso, alguns pais que têm falado para mim, que eu acho que a gente tem que dar um recadinho para os pais, a gente vai ter que fazer reunião com os pais. Vamos marcar, e trazer trazer vocês, não é o pastor para falar, não, vocês que estão na vivência com as crianças, para conversar com os pais. Porque tem pais que estão achando assim que, por que eu chego na igreja e o meu filho não já vai lá para a salinha para eu ficar à vontade? Meu filho está me dando muito trabalho na hora do louvor, porque corre. Gente, pelo amor de Deus, eu sei, eu já fui um pouco impaciente quando eu não tive filho e quando era solteiro. depois que eu tive filho, olha, às vezes eu vejo de fato a criança que chora, uma está com um dentinho que está nascendo, aí fica meio incomodada. Mas o quanto isso está prejudicando o meu culto, não é? Eu vou colocar essa criança para lá porque eu quero paz, eu quero sossego. Tem gente que deixa de vir para a igreja de vir para a reunião por causa da criança. Vocês não consideram isso absurdo? E o que a gente deve fazer com esses pais? Ensinar os pais, né, pastor? Não sou eu que vou fazer isso, tá, Vivi? Ensinar os pais. É a questão da gente ensinar a cultuar, né, pastor? Eu acho que quando a criança vê
o pai orando ou o pai adorando, é um exemplo. A criança vai olhar. E o pai falar, filho, agora é o momento de ficar aqui comigo. Daqui a pouquinho tem salinha. Então é essa vivência. Por que as crianças de 8 a 11 anos na ceia ficam no templo? Porque eles precisam aprender a cultuar no templo. E gerou, inclusive, o desejo de alguns de se batizarem, né? Sim. Eu quero me batizar. Gera isso. Porque eles estão vivendo aquilo. E ensinar. Olha, agora o celular vai ser guardado. Vamos guardar o celular. Nós chegamos na casa do Senhor. Quando terminar o culto, eu te devolvo o celular. Eu não sou contra o celular com criança. Lógico, tem que ter um limite. Mas no culto, o celular tem que estar desligado. Você tem que estar ligado lá no céu com Deus. Entendeu? Então é a sua adoração. Então se o seu filho vai ver você orar, não só aqui na igreja, pelo amor de Deus, em casa também. Por isso que às vezes Lê a Bíblia. Olha, a gente vai ter que fazer essa reunião com os pais. A gente vai ter que chamar os pais que têm crianças menores, né? Também os pais de adolescentes, mas aí já com o pessoal da geral. Mas eu penso que a gente tem que chamar os pais, colocar vocês para conversarem com eles, porque é quem está ali convivendo, está vendo o que está acontecendo e vendo também essas necessidades, essas demandas. Tem pais que realmente não têm noção, são sem noção. Né? Os pais sem noção, não têm noção alguma da importância, inclusive, de nutrir isso, né, no coração das crianças. Meninas, o nosso tempo... Já acabou. Mas vamos só um pouquinho ainda sobre a programação da semana que vem. É importante a gente dizer assim, o culto é aberto para todo mundo, correto? Sim. O culto do dia 11, às 8 da noite, com o Palhaço Pororó. Né? Tomara que a gente consiga trazê-lo aqui no nosso podcast também semana que vem, porque já será dia 12, né? Então tomara, se der tudo certo, vai ser ótimo. Para o Pororó também falar um pouquinho sobre essa experiência de ser um comunicador do Evangelho com uma linguagem sensacional, né? O Jean é muito bom, ele esteve conosco no ano passado. Estou muito feliz quando vocês disseram que ele viria, porque realmente tem uma linguagem ótima e tem conteúdo, né? Sim. Não é só você brincar, pular e dançar e fazer palhaçada, né? Não é picadeiro, como eu disse, na verdade um ambiente de adoração, né? E eu estou muito feliz com isso. Então vamos lá, dia 11, às 8 da noite, o culto normal aberto para todo mundo. As crianças que não se inscreveram para Campa Dentro podem vir? No culto, sim. Sim. Pode vir ao culto. É para vir, chamar os amigos. A gente está até incentivando eles a chamar os amiguinhos para vir à igreja, vir participar dessa festa, né, de alegria. Que é uma forma de inspirar, influenciar. Né? E até as crianças que não ficarem no Acampa Dentro, elas podem retornar na quinta-feira pela manhã para participar da gincana. Legal. O problema maior é a noite, né? A pernoite, a pernoite. É complicado a gente ficar com eles, né? Vai ter divisão de equipes, mas aqueles que Mas aqueles que quiserem se inscrever até domingo dá, até dia 8. Isso, até dia 8 é a inscrição. Dia 9 não tem mais inscrição. Por certo. quê? Porque a gente faz as lembrancinhas, a Prepara gente prepara toda a logística de lanche, de alimentação. Sim. Então a gente precisa saber o número exato de crianças. Muito bom. Então, papai e mamãe que estão acompanhando a gente, papai e mamãe, lembrar que até domingo dá para fazer inscrição. Se a pessoa não estiver aqui na Logos, tem como fazer por telefone? Tem sim. Qual o número? Chamar vamos colocar aí, vou colocar, meninos, depois vocês colocam aí na tela, celular, tá? Né? O número do pode telefone. Chamar tanto a Vivi Esse como telefone a mim. que vocês estão vendo aí, esse telefone aí vocês entram em contato. Pode entrar em contato. E aí pode se inscrever, né? É R$25 a inscrição para passar a noite. Isso. Se não, eles podem vir no culto e vir no outro dia de manhã. Ah, que ótimo. Participar da gente. Muito bom. Meninas, obrigado por vocês terem vindo. Espero que a gente tenha a condição de recebê-las mais uma vez. Tomara que da próxima vez meu bem também esteja aqui, né? Com toda a experiência também que tem, para a gente poder bater esse papo, que foi muito agradável. Eu aprendi demais com vocês. Considerações finais, por favor. Vivi. Quero agradecer, né, a oportunidade, e é muito bom, gente. Falar de criança para mim é o meu mundo, né? A gente só cresceu, né, Lê? Mas a gente continua uma criança grande, né? Ah, que bom. Esperando eles no Acampa Dentro e no culto. Eu amo criança hoje, principalmente quando é filho dos outros. Porque eu vou beijo, abraço, jogo pra cima e depois entrego. Entrega pra mãe. Começou a chorar, pronto. Eu tô brincando. Na verdade, são todos meus filhos, né? Os que estão aqui, pelo amor de Deus. A grande maioria foram apresentados. E tem uns que vêm correndo me abraçar, né? Já vem com meu braço, é coisa linda. É muito lindo. Às vezes espera terminar o louvor e já correm lá.
Esse foi um Muito momento, obrigado, viu? Eu agradeço também, foi um momento muito rico, uma troca muito boa, também aprendi muito. Estou muito grata, muito feliz por esse momento, essa oportunidade. Meninas, obrigado. Minha gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por sua companhia, agradecendo aqui a minha equipe, está ali o Renato, o André, o Felipe, o Thomas não apareceu ainda, né? E o Breno que está lá nos bastidores, e a Laurinha também que veio aqui participar ao vivo da do nosso podcast. Então, minha gente, muito obrigado mesmo pela sua participação, obrigado por você ter também compartilhado aí com os seus amigos, porque a presença deles também aqui na audiência é muito importante para nós, tá bom? Fique com Deus, na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos.